Olá, pessoal! Eu me chamo Camila, sou aluna do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande e agora também estou cursando o curso por nome Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu fui encarregada de uma tarefa que é gravar para vocês este vídeo falando um pouco sobre os processos psicológicos superiores, os conceitos espontâneos e científicos e o papel da linguagem na construção da nossa subjetividade. E eu acabei dividindo este tema em 7 tópicos, certo? A gente agora vai falar sobre o primeiro tópico, que tem por nome a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos, certo? Quando se falamos disso, o que é isso? Quando a gente fala de linguagem, você se logo assemelha à comunicação, ao falar com o outro, né? Só que essa linguagem, ela vai muito além disso, né? Ela acaba sendo dividida, segundo Vygotsky, em 2 domínios que são interligados, que é a construção dos processos psicológicos superiores e a formação dos conceitos científicos. E a linguagem com os processos psicológicos superiores, elas podem ser divididas na mediação cognitiva, na internalização e autorregulação, na formação do pensamento abstrato e na interação social. Já a linguagem e a construção de conceitos científicos, ela pode ser dividida na rigidez e precisão, na organização do pensamento, no compartilhamento e acúmulo de conhecimento, na abstração e generalização, e negociação e validação. E, em suma, a linguagem ela acaba sendo a nossa espinha dorsal para o nosso desenvolvimento cognitivo. Agora a gente vai para o tópico 2, que é compreender a linguagem para além da função comunicativa como elemento constituidor de seu pertencimento cultural e da sua própria subjetividade. Como a gente falou, a linguagem ela vai muito além do processo de comunicação, ela é um processo de construção e constrói também o nosso pertencimento cultural, certo? E como é que se dá esse pertencimento cultural, É uma identidade coletiva, possa ser, e a transmissão de conhecimento e valores. A nossa linguagem e a subjetividade, ela não se limita a pensar a expressar o que pensamos, Ela é fundamental para formar nós mesmos, O nosso eu. A criança, quando ela começa a desenvolver a linguagem, ela começa a se expressar verbalmente com suas emoções, com seus desejos. E a partir desse momento, ela vai criando a história dela. Ela vai desenvolvendo a história dela e ela vai formando o eu dela, A partir da comunicação. E também é muito importante o diálogo interno. É a partir desse diálogo interno que você desenvolve a organização dos seus pensamentos, que você passa melhor a expressar a sua individualidade e a desenvolver o seu emocional. No tópico 3, a gente vai falar sobre compreender o conceito da dupla mediação semiótica, e do outro. Para Vygotsky, o processo psicológico superior não é apenas um processo puramente individual, mas sim socialmente mediado. Essa mediação, ela ocorre de 2 formas principais que se interligam, que é a mediação semiótica, que se refere ao uso de signos e instrumentos para a linguagem e a escrita, para mediar nossa relação com o mundo e com nós mesmos. E a mediação do outro,
né, é o desenvolvimento cognitivo e psicológico que ocorre através dessa interação social com outras pessoas, com os colegas da escola, com os professores, com os pais. A partir disso, a criança ela vai desenvolver o eu dela, tanto individual como coletivo, e a cultura ela começa a desenvolver questões culturais nela. O nosso quarto ponto, né, é estabelecer relações entre os conceitos e a realidade. Eles se manifestam e se moldam constantemente na realidade social e cotidiana, né, como na linguagem e realidade. Como que elas se desenvolvem no cotidiano, né? É na cultura da comunidade ou na região. Na região Nordeste se fala de um modo, na região Sudeste do Brasil se fala de outro modo, e a partir disso, dessa questão cultural regional, que ele vai se desenvolver. E no aprendizagem, na tecnologia, nas interações sociais, no desenvolvimento infantil e na educação. São essas as partes, os pontos, né, que a criança ela começa a desenvolver psicologicamente. E agora o nosso quinto ponto é apresentar com propriedade os conceitos espontâneos e científicos. A relação e a importância da linguagem para Vygotsky, né? Esse desenvolvimento pleno dos conceitos que ocorrem na interação entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos, eles não se tratam apenas de uma substituição, mas de uma interpenetração, né? Os conceitos espontâneos e científicos fundamentais na teoria de Vygotsky foram abordados com propriedade, certo? Eles representam diferentes níveis e formas de apropriação do conhecimento, sendo a linguagem o elo crucial entre eles. Os conceitos espontâneos são aqueles que adquirimos de forma assistêmica, empírica e inconsciente na nossa vida cotidiana. Os conceitos científicos, por outro lado, eles são adquiridos de forma sistemática, mediada e consciente. Geralmente é um contexto educacional com a escola, onde o conhecimento ele é transmitido de professor para aluno. Agora, no nosso sexto tópico, a gente vai falar sobre a interação de ideias em contextos reais e o desenvolvimento de habilidades críticas e analíticas. Entregar essas ideias em contextos reais e desenvolver habilidades críticas e analíticas, elas são competências essenciais que nos permitem não só compreender o mundo, mas agir de forma inteligente e significativa sobre eles. Eles se completam e se fortalecem mutuamente. Como que a gente desenvolve essas habilidades críticas e analíticas da criança, né? É uma capacidade de avaliar informações, de identificar viés, de questionar, fazer suposições, de decompor problemas, por mais complexos que eles sejam, né? E as habilidades analíticas que nos capacitam a ponderar os prós e os contras são considerar diferentes perspectivas e analisar consequências antes de tomar decisão, seja na escolha de uma carreira, de uma votação para um representante político, de um produto, enfim, é quando ela começa a desenvolver este processo que de toda escolha vai ter uma consequência. E a interação de ideias nos contextos reais é o campo de teste para o pensamento crítico. Agora, no nosso sétimo ponto, a gente vai falar sobre uma experiência de aprendizagem mais rica que valoriza a prática reflexiva e a resolução de problemas.
Para Vygotsky, é uma experiência de aprendizagem mais rica que valoriza a prática reflexiva e a resolução de problemas. Ela é intrinsecamente ligada à sua teoria do desenvolvimento sociocognitivo, né? Especialmente através dos conceitos de mediação semiótica, lá na zona do desenvolvimento proximal, e da interação social. Para ele, é uma reflexão, não é um processo puramente individual e isolado, mas é um aprofundamento sociocultural. A prática reflexiva neste contexto, que ela envolve a internalização da fala social, a mediação com o outro na reflexão e a reflexão como prática social. A resolução de problemas, sobre a ótica de Vygotsky, é vista como campo fértil para o desenvolvimento dos processos sociais, psicológicos superiores e o motor para a aprendizagem. A atividade prática mediada, que são problemas reais ou simulados, eles exigem que o aprendiz utilize instrumentos e signos, que são a linguagem como uma das ferramentas para isso, para que ele consiga encontrar soluções. E na zona do desenvolvimento proximal, isso significa que o problema ele não pode ser tão fácil que o aluno consiga resolver sozinho, mas não tão difícil que com ajuda, mesmo com ajuda, ele não consiga resolver. Tem que ser algo intermediário. E a aprendizagem colaborativa, a solução de problemas em grupo, é um cenário ideal para a aprendizagem, segundo Vygotsky, que a interação entre os pares permite que os estudantes estudem simultaneamente, troquem ideias, observem diferentes estratégias e se apropriem do conhecimento que sozinho talvez eles não alcançassem. Então, assim, essa pedagogia de Vygotsky promove um ambiente onde os estudantes são constantemente desafiados a resolver problemas significativos e são encorajados a refletir sobre esse processo, muitas das vezes em colaboração de outro, ajuda de outro, em viés de terceira linha. É nessa dinâmica que o aprendiz se torna mais profundo, duradouro, verdadeiramente transformador, segundo Vygotsky. E pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido até o final do vídeo. E tchau!